Fala galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e hoje eu vou falar de livro, vou falar de um final de série, porque afinal de contas é ótimo começar uma série, mas melhor ainda quando a gente termina. É claro, eu vou falar hoje de Dark Dawn, o terceiro e último livro da série da Quase Noite, né? Aqui no Brasil ganhou, além do nome, o Dark Dawn ganhou o subtítulo de As Cinzas da República. E guardem esse nome, porque esse nome representa bastante o livro. É um livro que, pra mim, ele foi ok, e eu vou explicar por que eu não achei tudo isso. Não foi uma decepção, mas eu esperava mais. Eu acho que nos livros anteriores a gente teve uma coisa muito... e eu queria um pouco disso, entendeu? Mas o livro terminou dentro de muitas coisas do que foi esperado. Até porque, para quem está acompanhando a série, sabe que o autor, né, quem na verdade o narrador do livro, vamos dizer assim, ele, entre aspas, promete algumas coisas pra gente no início, falando de determinadas situações que ao longo da história elas vão se concretizando. Então, vamos dizer assim, não teve grandes reviravoltas e isso não é uma coisa ruim, mas sei lá, eu acho que eu esperava mais, entendeu? Ele foi ok, na minha opinião. Um aviso que eu quero deixar aqui, aliás, dois avisos, né? Eu acho que o primeiro é que essa série é uma série do qual a gente não está acostumado a ler. Então, muita gente tem uma relação amor e ódio por causa do personagem, do jeito que ela é descrita, de toda a ambientação da série. No vídeo anterior, né, o livro 2 dessa série, que eu também fiz um vídeo, eu falei sobre a série Joias Negras, que veio essa mesma pegada. Uma série, é um estilo de escrita, de gênero, que não é muito comum. Então, eu entendo se você tiver uma relação de amor e ódio com esta série, entendeu? Eu gostei, eu não tenho muitas coisas, mas aqui eu ressalto duas situações que me incomodaram um pouco. A primeira foi a questão dos diálogos, e quando eu vou falar dos diálogos, gente, eu falo muito o uso do palavrão. Não que não tivesse palavrão no restante da série, não é isso, mas aqui parece que o autor perdeu ou acabou aquela coisa maravilhosa dos diálogos, aqueles diálogos ácidos e sagaz que ele tinha, e ficou uma coisa meio meh, sabe? Aí ele entupiu de palavrão, então você te via que tinha algumas coisas que era falar palavrão por falar, entendeu? Não estava dentro do contexto, você não via que um personagem estava raivoso, parecia que o que você está falando aquele, tá bom, ok, e aí você troca por não sei, um porra, sabe? Aqui não ficou uma coisa engraçada, ficou uma coisa meio sem sentido. Então isso pra mim foi o ponto meio fraco da história. Não é todo momento que acontece, não é todos os diálogos que são assim, quero deixar bem claro. Mas tem um outro momento que você fala assim, meu, você escreve maravilhosamente, você faz ótimos diálogos, e aí você me bota um negócio caído desse em determinadas cenas. Então essa foi uma situação negativa. E uma outra situação que eu também senti muita queda foram as cenas de sexo nesse livro. Não tô reclamando aqui pra falar, ai nossa, escreveu uma cena de sexo, ela ficou magoada. Não é essa a ideia. A ideia, até porque nos outros livros, gente, também tinha cenas de sexo. O problema é que aqui pareceu que foi uma coisa que o autor idealizou uma menina. Uma mulher, como ele queria que as pessoas, que as mulheres transassem, sabe? Tipo assim, eu quero que ela faça assim, eu quero que ela faça assado, eu quero que ela seja desse jeito. Parece uma coisa meio filme pornô. E não é uma coisa num bom sentido, sabe? Parece aquela coisa idealizada de homem achando que você encosta na mulher, uau! A mulher tá on fire, sabe? Então, eu senti que essas duas situações caíram muito. Então, tem alguns diálogos, tem algumas cenas que foram muito meh, ficaram muito a desejar aqui. E eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Então, não foi uma coisa tão legal quanto eu imaginei que fosse. Por outro lado, esse é um livro, gente, que diferente do primeiro e do segundo, eu achei que ele foi mais linear. Porque no primeiro a gente tem a Mia indo para a igreja da noite, descobrindo tudo isso, né? Igreja vermelha lá, tudo isso, como ela vai ser, e aprendendo as poções, aprendendo venenos, aprendendo todas essas coisas. Então é uma situação. No segundo livro, ela meio que diversas coisas acontecem e ela vai parar na arena. Como se ela fosse uma gladiadora romana, então ela tem que meio que lutar pela vida dela, um pouco de vingança, tá no meio ali.
Só que nesse terceiro livro não tem isso, ela não vai parar em algum lugar que ela vai ter que lutar pela vida, sabe? Assim, não na base dos outros dois livros. Então é uma história que é um pouco mais lenta. A história já é mais lenta que nos outros dois. Tem um pouco de aventura, tem um pouco de mistério, tem um pouco de ação, mas não no mesmo nível dos dois primeiros. Então a gente percebe que isso pode ser algo que você fala, poderia ser mais. Em relação à resposta, é um livro. Por que eu falo que ele é ok? Porque ele deu as respostas. Até porque o narrador ele conta certas situações pra gente no início do livro, ele volta aqui, na verdade, a relação que eu tive com o narrador foi de amor e ódio. Tem alguns capítulos que, chuchu beleza, ele é sucinto, ele faz umas piadinhas ali, você passa pro próximo. Tem outros que ele enrola, fala uma coisa chata, e aí você fala assim, cara, mas essa informação que você tá dando tinha que estar no livro, entendeu? Não tem que estar numa nota de rodapé. Tem muita coisa que ele colocou como nota de rodapé que você tem que entender dentro do contexto da história. Nota de rodapé, pra mim, é uma explicação a mais. Eu não preciso ler uma nota de rodapé para entender. Mas quando você coloca alguma coisa dentro do livro, você tem que explicar dentro da história, não numa nota de rodapé, entendeu? Então teve muitas coisas, não só nesse livro, nos outros também, mas aqui bem marcante, muita informação que você falava, cara, livro, não nota de rodapé. Em relação às respostas, a gente começa a ter, óbvio também tinha que ter uma hora que a gente tinha que ter resposta, afinal é o terceiro livro, é o último livro, se também não tivesse a resposta, se morre. Eu achei que as respostas chegaram muito tarde, eu acho que a gente já tinha que ter começado alguma coisa a partir do final do livro 1, pelo menos no livro 2, a gente começa a entender por que a Mia é desse jeito, mas ao mesmo tempo ficou meio uma condição, sabe? A gente entendeu que a Mia é desse jeito e por causa da Mia ser desse jeito, ela vai ser obrigada a fazer outra coisa. Então ficou uma coisa meio condicionante que não foi tão legal assim. Eu achei que não... Foi forçado, eu acho que a palavra certa é essa, foi forçado, entendeu? Meio que, nossa, você tem que entrar nessa aventura, você tem que fazer isso, você é obrigada a fazer isso porque você é assado. A gente vê algumas reviravoltas ok, não foram tão interessantes assim, não foi uma coisa que eu amei de paixão, nem que eu odiei, mas eu acho que pode ser interessante, poderia ter sido melhor explorada, poderia ter sido mais detalhada. Eu achei que teve muita situação ali que não foi, sabe? Você fala, agora vai, mas não foi. E quando não ia, você via que a explicação para aquilo era bem simples. E em relação a esse livro também, eu achei que ele não ficou tão bom assim no final e poderia ser mais, porque o ponto de virada do personagem é o mesmo, é no mesmo livro que tem o final. Porque o que acontece? A Mia, ela sempre vem numa questão de buscar vingança. Você vê isso no primeiro livro, você vê isso muito no segundo. Só que ela começa a receber respostas, né? As respostas, elas só chegam no terceiro. Então ela começa a perceber que, opa, eu poderia estar errada em alguns pontos, só que essa virada, ela acontece no mesmo livro que é o final da série, entendeu? Então ficou meio esquisito isso, porque muita coisa eu senti que foi corrido. Você vê que tinha coisas ali que poderiam ter sido melhores desenvolvidas, poderiam levar um pouco mais de tempo. Teve muita coisa que foi jogada na conta do sobrenatural, sabe? Vou fazer assim porque é assado. Sabe? Não foi plausível. Não que a história é sobrenatural, Andy, você tem que entender isso. Eu entendo, mas tem umas coisas que foram jogadas, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Então foi uma pena, porque eu vi essa história de uma maneira muito interessante. Eu não desmereço o autor por causa disso, não vou dizer que a série toda é ruim, que o último livro não foi tão bom quanto eu esperava. Eu vejo que o autor tem potencial, ele escreve bem, ele desenvolve muito bem os mundos dele, a teoria dele. Eu acho que talvez, pra mim, na minha opinião, esse último livro, ele ia ter uma outra linha. E aí, na hora de mudança, de leitura, releitura, essas coisas que a gente sabe, essa etapa de criação, o livro meio que mudou, entendeu? E por isso que eu sinto que tem algumas coisas ali que meio que não fazem muito sentido. Nada que impeça você de ler, nada que impeça você de apreciar. Como eu falei, é um livro ok, poderia ter sido mais, mas eu acho que ele foi satisfatório, ele trouxe as respostas que a gente precisava, um pouco tarde, sim. A gente tem muitos personagens ali que vão perecer ao longo do caminho, a gente tem algumas situações engraçadas, né? Eu acho que tem um pouco de humor ali, mas tem umas coisas que você fala, tá muito legal não.
Por outro lado, um parênteses que eu faço, e aí não é só por causa desse último livro não, é por causa da série inteira. Queria muito entender por que a editora jogou todos os nomes dessa série em inglês para vir um subtítulo em português. Não entendi porquê. No caso desse livro, se chamar As Cinzas da República faz todo sentido, enfim, tudo que é construído é um ótimo subtítulo, na verdade poderia ser o nome do livro, entendeu? Talvez queria puxar essa série porque o nome é forte no exterior e o autor não é tão conhecido nosso. Pode ser. Eu vou falar que eu gostei da escrita do autor, eu gosto de como ele conduziu a história, um outro item me irritou um pouco. É um autor que eu vou anotar aqui, vamos esperar que saia mais coisas dele. Apesar de não ser um tipo de gênero, eu não sei se eu posso falar um tipo de gênero, mas não é um tipo de livro que eu leio constantemente, seja por isso que as editoras não investam tanto, porque o público tem uma certa rejeição. Mas, de modo geral, passou pra mim, entendeu? Eu gostei da Mia, vamos dizer que principalmente nos 2 primeiros livros, nesse terceiro ela tá meio perdida. Ela parece que perdeu algumas coisas ali, mas eu gostei dessa ideia de fazer uma personagem forte, uma personagem badass, uma personagem que tá atrás de vingança, que pode ser tão... ela pode maquinar as coisas tanto quanto um menino, porque a gente vê muito isso na figura de homem, né? De rapazes, de homem e tal. E eu acho que o autor colocar uma guerreira, uma espadachim, uma pessoa... Espadachim nesse sentido, né? De que alguém que é bom em alguma coisa, que vai até o fim lá, meio... Uma coisa meio estilo Kill Bill também, né? Então ela vai até o fim pra realizar aquele desejo de vingança, aquela coisa que ficou entalada na garganta dela, na vida dela. É interessante também. Então, eu acho que, de um modo geral, é uma série que eu indico, mas não venham muito empolgados com o último livro, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas é isso, gente. Então, a gente finaliza mais uma série aqui no blog, graças a Deus. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu o último livro, deixa aqui as suas impressões. Você gostou, não gostou, achou mais ou menos? Ou você esperava alguma determinada situação? E, de um modo geral, como é que você avalia a série? Positiva, negativa, mais ou menos? E, claro, deixa aí seus comentários se vocês indicam outras coisas aí um pouco parecida com isso. Eu gostei, eu gosto desse tipo de situação, me tira um pouco da minha zona de conforto, né? Desse tipo de série, ela me tira da minha zona de conforto e eu gosto de dar uma chance, pelo menos para ler o primeiro livro e falar, nossa, odiei tudo isso, né? Então eu gosto, se vocês tiverem algumas coisas, indiquem aqui nos comentários. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, aproveita para se inscrever no canal. Se você acabou de se inscrever ou se você é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações. E claro, as redes sociais do blog, para você ter tudo bonitinho aí, né? Todas as redes pra gente interagir. Beleza, galera? Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e au revoir!